Olá, boa noite. Boa noite a todos. Em seguida, vamos estar começando mais um programa Palavras de Cuidado e Saúde. Esperando o pessoal aí que está chegando. Em seguida, nós vamos ter a participação da doutora Ana Paula Romero de Oliveira. Se quiserem me dar um feedback de como está o som para vocês aí, se já estão me escutando, por favor, podem me falar. Boa noite. Pastor Marcos aqui com a gente. Boa noite. Se quiserem me dar um retorno, como é que tá o som para vocês aí, para eu saber, eu agradeço. Joia, Gabi. Obrigado. Vou chamar a nossa convidada aqui para a gente já ir fazendo os testes aqui. Boa noite, pessoal. Oi, boa noite. Boa noite, Ana. Tudo Tudo bem? bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Bem-vinda, né? Obrigada. Vamos ajustando aqui o som aqui e daqui a pouco a gente já continua o nosso bate-papo. Consegue Tá. me ouvir? Tô te ouvindo bem, tá ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo sim, só vou colocar aqui o outro ladinho do fone, que eu acho que daí fica melhor também. Aí, pode falar para mim mais uma vez? Oi, tá me ouvindo? Testando. Isso, tô ouvindo, tá ótimo. Legal, o pessoal tá chegando, em seguida a gente já começa. Legal. A Ana tá saindo de uma live e entrando na outra, né, Ana? Ah, bom que deu tempo de dar uma descansadinha, desacelerar É, o ritmo. que legal, mas é muito bom porque a gente tem estado aqui às segundas-feiras, né? É um quadro que a gente criou aqui da igreja porque sentiu a necessidade, assim, de falar sobre alguns assuntos, esclarecer outros, né? Então a gente tem tido umas experiências bem legais aqui. E hoje que bom que tu pode estar aqui com a gente, né? Ah, Para esse legal. bate-papo, que eu acho que vai ser bem esclarecedor para todos. Acho muito legal a gente estar tendo esse espaço, né? É uma realidade, né? Tanta gente que eu mesma nem usava Instagram e agora a gente está tendo chance de ter muito conteúdo interessante, né? Nesse Uhum. formato. É, eu também não era muito do Instagram, agora eu estou desvendando aqui os mistérios. Às vezes a gente vai por necessidade, né? Mas é uma É. ótima ferramenta, né, para a gente fazer uso e Uhum. poder crescer, né? E trazer isso para outros também. É. Mas legal, a gente já está aqui com 20 horas e 2 minutos. Acredito que o pessoal ainda vai chegar, mais gente, e à medida que o pessoal vai chegando, vai nos acompanhando. Mas então, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Mais uma segunda-feira, então, o nosso programa aqui, o Palavras de Cuidado e Saúde, no Instagram da Igreja Betel de Porto Alegre, a Betel Poa. E nossa convidada de hoje, então, doutora Ana Paula Romero de Oliveira, graduada em Medicina pela PUC de São Paulo em 2011, infectologista, atua como médica infectologista do SUS na cidade de São Paulo, casada com o Hudson Oliveira e mãe da Amelie. É isso, né? Atualmente residindo na cidade de São Paulo. Doutora Ana, bem-vinda. É uma satisfação te ter aqui com a gente hoje, conversar contigo aqui no Palavras de Cuidado e Saúde. E queria que tu ficasse à vontade aí para dar uma boa noite para o pessoal que nos acompanha. Fica à vontade. Ah, boa noite, pessoal. Agradeço a oportunidade. A gente estava conversando aí que é muito legal
ter essa chance através desse espaço que está sendo acessível a muita gente, poder trazer esses temas tão importantes. E agradeço aí a oportunidade, estou estreando hoje aí nessa realidade das lives, né? Foi um pouquinho amedrontador no começo, falar, nossa, uma coisa ao vivo, assim, mas muito legal. Acho que é uma oportunidade e agradeço. Espero que seja bem enriquecedor. Legal. Ana, conta pra gente um pouquinho assim, antes da gente entrar na entrevista propriamente dita, um pouquinho do teu trabalho, da tua rotina, assim, como médica do SUS. Uhum. Eu me formei médica, né, são 8 anos já. Terminei a minha residência de infectologia no Instituto Emílio Ribas, aqui em São Paulo, que é bem conhecido, referência, né, para as doenças infecciosas. Terminei há 5 anos. Desde então, eu tenho trabalhei com infecção hospitalar, com infecção em pacientes com doenças cardíacas, e de alguns anos para cá, eu estou trabalhando com hepatites virais pelo SUS, né, no tratamento das hepatites B e C, que são uma questão de saúde pública bem importante também, e atendo como clínica pacientes com câncer, urgências em pacientes com câncer. Nesse contexto, eu tenho tido a chance de atender pacientes suspeitos de Covid e entrar nessa realidade aí que a gente está vivenciando agora. Ok. Bom, parecia tão distante de nós, né, um tempo atrás, quando a gente começou a ouvir as notícias da China e tudo mais, mas acabou que chegou aqui, né, e a gente está com uma pauta bem latente aí nesses dias, que é o coronavírus, a Covid-19. E queria que tu falasse para a gente um pouquinho sobre isso, né? O que que é esse vírus, né? Como que vocês estão lidando com isso e também como o que que isso afetou assim a rotina dos médicos, né? A tua própria, assim, com essa questão do vírus. Então, assim, essa doença foi uma doença que desestabilizou tudo, né? Então, desestabilizou o trabalho de todo mundo, a vida pessoal, a rotina dos hospitais, a economia, a política, veio como um furacão, né? Então, realmente, todos nós, no começo do ano, quando a gente via aquilo acontecendo na China, parecia que essa é uma coisa que ia se resolver por lá, um problema que não é nosso, né? Quando a gente viu que a coisa começou a caminhar, a gente falou, opa, é melhor a gente ficar atento e se preparar. E agora a gente está vivenciando a situação, e ainda com muitos desafios. Agora a gente, depois de 3, 4 meses aí que a gente está com a doença, a gente está aprendendo muita coisa sobre ela, né? Mas a gente ainda caminha sobre muitas incertezas, né? A gente ainda está num terreno movediço, num campo minado. Então a gente ainda não sabe exatamente como a doença se comporta, como o vírus se comporta. A gente ainda não tem certezas em relação ao que vai ser, ao como que a cura vai chegar, se é que ela vai chegar, quanto tempo a gente vai viver assim. E também tudo que a gente está fazendo agora, a gente só vai saber retrospectivamente o que valeu a pena, o que não, o que a gente exagerou. É aquela coisa, diante de uma pandemia, tudo que é feito no momento parece exagero, mas depois a gente sempre vai achar que a gente fez pouco, né? Então, é uma doença que no começo parecia ser mais comum, né? Hoje a gente sabe que, acho que todos nós em algum momento profissionais falamos isso, né? É uma gripe, é semelhante à gripe. Hoje a gente sabe que tem suas particularidades. A gripe também, a Uhum. gripe influenza também tem essa questão de ter um pequeno percentual de casos que são graves e que vão à morte. Mas a gente sabe que é uma doença, então, causada por um vírus novo, que num pequeno percentual vai fazer formas graves. Essa forma grave, ela tem deixado a gente, médico, na linha de frente, sem chão, porque a cada semana a gente se depara com detalhes novos. Poxa vida, eu pensava que era assim, mas na verdade é assado. E sai estudo, e sai aula, e sai evidência nova, mas tudo ainda é muito rudimentar. Então a gente vai aprendendo, e mais do que nunca a gente tem que saber que o que é verdade hoje, talvez amanhã não seja totalmente. O público está começando a entender isso, né? Porque a gente sempre, acho que a gente é criado numa cultura em que a gente sempre quer ter certezas. A gente é sempre cobrado a ser uma pessoa que se posiciona e que tem certeza e tem é, é, vigor naquilo que fala, que acredita. E hoje Uhum. essa colocou todo mundo assim, médicos novos e velhos. Eu tive colegas
já experientes nas suas especialidades que nos primeiros plantões falaram assim para mim, eu não sei mais medicina, eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou lidando com uma coisa que põe à prova todos os conceitos que eu tinha. Então, Uhum. acho que eu até viajei um pouco, mas é diante dessa doença que a gente está, né? Não, mas a gente até por relatos que a gente ouve, né, isso até a própria classe médica, de certa forma, ficou meio impotente, teve que ir atrás, né, da própria informação ou do que fazer, né, e que medidas tomar, assim, né. Uhum. Sim, com certeza. E tem sido um Hein, efeito Ana? secundário. Sim. E tu poderia nos explicar o que o Covid-19 provoca no nosso organismo e que afeta de forma tão grave algumas pessoas e outras não, né? Porque a gente ouve de muitos casos de óbitos, né? E ao mesmo tempo que ouve de pessoas que tiveram, que passaram por isso e de uma forma, vamos dizer assim, tranquila, né? É. A gente ainda não sabe o que determina o que uma pessoa vai ter um desfecho grave ou não. Todas as outras doenças que a gente lida, a gente tem centenas e milhares de estudos e conhecimento acumulado que fazem a gente saber como a doença funciona. Essa a gente ainda está muito no escuro. Então a gente não sabe o que faz, a gente sabe em quem está acontecendo isso, que são os idosos, são os cardiopatas, as pessoas com doença cardíaca, doença respiratória, diabéticos, por aí vai, né? E outras pessoas, e qualquer deficiência da imunidade, mas esses grupos são os principais. A gente ainda não sabe o porquê, porque a gente vai saber isso mais para frente. Agora, uma doença que vai entrar pelo nosso trato respiratório superior, então vai entrar quando a gente veicula, ou quando alguém tosse perto e a gente respira essa gotícula, que é uma partícula pesada, né? Que quando a gente tosse, ela cai mais ou menos até 2 metros, ela cai para o solo. Ou quando a gente inala isso na proximidade de uma pessoa, né, que esteja falando, tossindo e eliminando, ou quando a gente veicula essa gotícula que está na nossa mão em um objeto para o nosso olho, boca, nariz. Chegando lá, ele vai entrar, né, ele vai invadir as células e ele vai fazer dano no corpo todo. Na verdade, a gente sabe hoje que até no fígado aparecem manifestações, em diversos órgãos, mas a gente sabe que o pulmão vai ser o epicentro da doença, como a gente tem o epicentro no Uhum, centro lá da doença, no pulmão. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa vai no hospital com poucos sintomas, quando a gente faz a tomografia, a gente já vê essa tomografia alterada. E a gente vê que os que ficam graves, muitas vezes o pulmão ele fica completamente tomado, né? A gente vê tudo branco lá na tomografia, o pulmão fica pesado e preenchido, né? O espaço que deveria estar com ar fica preenchido de material inflamatório. Então é por isso mesmo que você não consegue mais oxigenar o organismo de forma adequada e o óbito acaba acontecendo por isso, por falta de ar, falta de oxigênio mesmo. uhum. Falando em problemas respiratórios, a gente tem aqui muitos casos, né, no sul por conta do clima e do tempo frio, e temos também muitas crianças assim com um histórico de problemas como asma, bronquiolite e outros problemas assim. Como que a gente pode prevenir ou que cuidados são importantes para os pais redobrar logo agora que o frio se aproxima? Olha, interessante falar do frio, né? Quem é próximo de mim, minha família, sabe que isso sempre foi uma coisa que eu falei muito, né? Mas hoje, como eu falo, o Covid tirou até o nosso chão em relação a isso. Mas falando sobre frio, a gente é muito acostumado na nossa cultura a acreditar que é o frio que causa a doença, né? Até Uhum, então, o que a gente observa é que existem doenças que acontecem mais no tempo frio, e toda doença tem sua sazonalidade, que é o período preferido dela acontecer, né? Tem doença que acontece mais em período de chuvas, que nem a dengue, por causa da forma como o mosquito se prolifera. E a gente vê que muita doença respiratória se propaga no frio. Até então, o que a gente sabia é o principal fator de se propagar no frio, e isso é uma coisa que eu continuo defendendo, é porque as pessoas tendem a se alimentar mais no frio. Então é aquela coisa, cheguei na casa de alguém, tá frio, e tem alguém resfriado, ao invés da gente abrir as janelas para ventilar e circular aquele ar, a nossa primeira reação é falar assim: fecha essa janela, para a gente ficar tudo, e a gente fica tudo grudadinho, respirando aquele mesmo ar, tossindo um na cara do outro e tal.
Então, o principal fator da transmissão dessas doenças de frio é a aglomeração. Então, acho que esse é o primeiro ponto. É só isso? A gente não tem resposta para tudo. Pode ser que realmente certos organismos fiquem mais sensíveis e vulneráveis no frio, talvez principalmente quem já tem um trato respiratório inflamado ou vulnerável. Então, tem essas duas coisas. Como a doença vai se comportar aqui no frio, ainda é muita especulação. Se a gente olhar o mapa das regiões do Brasil, a gente vai ver que tem muita doença em região quente, como o norte e nordeste, e a região que vocês estão, sul, está sendo a segunda região mais poupada. Então a gente vê Uhum. que o clima frio, essa verdade a gente ainda não pode afirmar. A gente vai saber isso mais para frente. Mas acho que é importante saber isso, que não sei até que ponto a gente precisa temer tanto frio, porque o principal, que é a aglomeração, a gente está resolvendo com o isolamento social. Uhum. Aqui a gente falou em frio, né? E aqui eles têm falado, a gente já escutou algumas vezes aqui que a curva que eles tanto falam, né, tende a se acentuar com essa chegada do frio. Por que que essa expectativa de propagação assim com o frio, justamente se a gente tem ouvido que lá no Ceará, Fortaleza, tem tantos casos assim, né? Então, acho que é muito isso, né? A gente O precisa. vírus tem essa relação com o frio, porque alguns falam que com o tempo muito quente o vírus se retrai ou que ele morre ou coisa assim. Por enquanto, é tudo especulação, tá? A gente realmente só vai saber ter essa questão do impacto do clima frio quando a gente analisar retrospectivamente. No momento, as evidências não apontam para isso, tá? E a gente pensa na piora da curva porque mais pensando no que a gente conseguiu ver que aconteceu nos outros países, nas previsões matemáticas, estatísticas que vão levar em consideração o quê? O quanto de isolamento está sendo feito, o quanto está a nossa taxa de transmissão, né? Hoje a gente está com uma taxa de transmissão perto de 1 para 3. Uma pessoa infectada infecta 3. Para a gente conseguir controlar essa doença, esse número tem que baixar, ficar abaixo de 1. E isso vai acontecer principalmente com as medidas de isolamento, que é o que a gente sabe até agora que funciona. Então, a gente um dia mais para frente a gente vai poder conversar e falar: será que o clima frio teve alguma importância? Eu tendo a acreditar que não vai ter dessa vez, porque a gente não vai estar aglomerado como a gente costuma ficar. Mas é só o tempo que vai dizer. Então, é muito mais relacionado a evolução esperada da doença conforme a curva que a gente está vendo nas estatísticas e viu nos outros países. Ok, a gente falou aqui, já falou duas vezes a palavra aqui, aglomeração, né? E a gente tem ouvido muitas opiniões assim diferentes que às vezes até confundem o pessoal, né? Eu vi numa live que tu participaste antes que já faz mais de mês que você não visita a tua mãe, né? Isso. E como é que funciona isso? Porque a gente toca bastante nesse assunto do isolamento e ao mesmo tempo as pessoas dizem, os saudáveis podem se visitar, eu estou saudável, os meus pais estão saudáveis, então a gente não tem esse problema. O que que é exagero e o que é prudente nesse momento? É bem complexa essa pergunta. A gente tem que olhar muito o que está acontecendo com os outros países que passaram por essa situação pelo período que a gente está um pouquinho antes de nós. Então, hoje a gente vê que os países que tiveram o maior controle sobre o número de casos e o número de mortes são os países que de fato instituíram medidas de isolamento. Entre testagem também para saber, para ter um controle maior do que está acontecendo, investimento em infraestrutura, em leito de UTI, etc. Mas a gente sabe que o impacto é grande. E por quê? Então, realmente, não adianta a gente só isolar quem tá no grupo de risco, porque a gente vai ter pessoas fora do grupo de risco que são super transmissores. Então, criança, até onde a gente sabe, é um super transmissor. Então, que adianta eu deixar minha mãe isolada, ela não sair, mas ela ter contato com o super transmissor. E aí a gente isola eles, mas a gente continua aqueles. Porque a gente sabe que boa para um número de infectados, a gente vai ter bastante pessoas infectadas que não vão saber que estão.
Então, esse que é o problema. Então, a recomendação, acho que isso já está bem claro para a gente. Mesmo que você não for de grupo de risco, mesmo que você for criança, que são os mais poupados até agora, você será um vínculo de transmitir isso na comunidade. E é a gente pensar se a gente quer ter 100 mil mortes ou se a gente quer ter 30 mil mortes. Então, se a gente pensa quantas pessoas, vamos pensar lá para frente, né? Esse número vai ser 30 mil, esse número vai ser 100 mil, que número vai ser esse? E pensar nessas vidas que podem ser poupadas se todo mundo, mesmo não sendo parte do grupo de risco, parar a cadeia de transmissão. Então, seria muito mais fácil se fosse só isolar o grupo de risco. Pensa, é o que eu falo, acho que tem duas coisas que facilitariam muito. Se a doença só se passasse pelo ar e não por contato, e se fosse fácil, se fosse resolvível, isolando somente os grupos de risco. Mas a gente sabe que os outros vão contribuir para essa cadeia de transmissão. Ok. Teve uma pergunta ali que falou no assunto de vacina, e eu tinha separado uma pergunta sobre isso, porque muita gente correu para vacinação agora contra a gripe, que é importante, né, e precisa ser feita, mas essa vacina da gripe, ela não imuniza contra a Covid-19, né, ela não tem nada a ver com isso. Então, de repente, dizer para o pessoal qual é a diferença entre o vírus influenza e o coronavírus, sendo sintomas iniciais parecidos até, né? Isso, qual que é a diferença, né? Então, o influenza, ele não teve o impacto. Acho que deu um pause aí. Tá me vendo? Acho que deu uma Tô te falha ouvindo, no. tô te vendo. Então, assim, com a influenza, a gente sabe que a gente não teve o efeito de propagação que a gente está tendo com essa doença. Então, na verdade, a disseminação é menor e a taxa de mortalidade também é menor. O que a gente vê de diferença, né? Normalmente o paciente com influenza, ele vai ter um quadro clínico mais pronunciado. Ele vai ter febre, ele vai ter o corpo mais pesado, ele vai ter aquela mialgia que a gente fala, que é aquela dor muscular. Ele vai ter todos esses sintomas da gripe, dor de garganta, tosse mais é, floridos, mais pronunciados. Já no Covid, a gente vê uma coisa muito mais heterogênea, tá? Então, a gente tem desde pessoas que vão ter todos esses sintomas igualzinho à influenza e pessoas também que vão chegar numa forma grave, como que num salto, não tinha nada. Eu atendi pacientes que foram para o hospital para trocar os pontos de uma cirurgia, estava se sentindo um pouquinho cansada, a gente foi ver a oxigenação da pessoa, estava em 70%, quando o normal é ser acima de 95%. Então, a gente tem essas diferenças. Na verdade, o Covid, a cada dia, a gente aprende um pouquinho mais e a gente vê que é uma doença muito mais sorrateira. Agora, legal a sua pergunta, porque é uma pergunta que eu me fiz quando começaram a bater forte, vamos vacinar para a influenza, né? No começo, eu também me fiz essa pergunta. O racional é, a gente tem influenza circulando também. Quando a gente vai ver os dados do Ministério da Saúde, muitos, não vou dizer muitos, mas uma parcela desses óbitos por síndrome respiratória grave foram causados por influenza. Então a gente sabe que o danadinho está aí. Ele deve estar, né, com orgulho ferido, porque o Covid assumiu o papel principal, mas ele ainda está aí. Então, como a gente não sabia como que o influenza ia vir, imagina se a gente tivesse os dois causando impacto grande, é para reduzir o impacto do influenza, e que a gente possa focar naquela doença para a qual a gente não tem vacina e não tem nenhuma outra solução no momento. Ok. E embora não seja tão divulgado quanto o contágio, né, a gente sabe que muitas pessoas foram infectadas e tiveram o vírus e foram curadas também, né? Mas existe a possibilidade, por exemplo, de eu estar infectado e não saber, e talvez nem ter sintomas. Tem. Essa é uma coisa que demorou muito também para a gente ter clareza, e não vou te dizer que a gente tem, ó, nada em relação ao Covid a gente tem 100% de certeza, se talvez um aspecto ou outro, né? O que é difícil para o público leigo às vezes entender, né? Falam, como assim? Como assim não tem? Mas é porque a ciência, ela tem que ser, tudo vamos dizer assim, que é um conceito firmado, tal coisa é assim,
Não foi porque alguém achou, foi porque essa hipótese foi testada, foram feitos estudos muito limpos, com critérios muito bem estabelecidos para dizer isso é assim ou isso não é assim. Então, tudo no Covid a gente não tem 100% de certeza ainda. Então, por muito tempo a gente não sabia, será que essa doença tem pessoa transmitindo que não tem sintomas? Hoje, o que a gente tem de evidência é que sim, que para digamos, eu não vou te falar números para a gente não incorrer em risco, tá? Mas eu tenho uma porção de pessoas que eu tenho como de Covid mesmo, que tem sintomas, eu tenho mais ou menos um outro tanto que teve a doença, que desenvolveu, que transmitiu e que nem soube que aconteceu. Às vezes a pessoa teve uma dorzinha de garganta, às vezes a pessoa teve um episódio de diarreia, uma perda de olfato e passou despercebido. Então isso acontece sim. No caso da gente ter, das pessoas apresentarem algum sintoma, até de uma gripe, que pode ser uma gripe comum, né, mas vir a ter febre, algum mal-estar, eu sei que tem até um disque aí do Ministério da Saúde, né, onde tem, quando atende lá, tem algumas perguntas, ou alguém atende. Qual que é a dica para o pessoal? Não é ir direto para um hospital, né, pelo que eu entendi. É, porque para evitar a disseminação mesmo, né? Então, hoje eu tive, né, alguns amigos, conhecidos que entraram em contato comigo, né, e tem serviços de telemedicina mesmo do governo que estão se prestando a isso, muitos profissionais que estão se prestando a fazer isso até gratuitamente também, para que a gente evite, porque qual a pior pessoa para estar circulando? A pessoa que está transmitindo, né? Essa é a Uhum. pessoa que tem que ficar em casa. Então, até se abriu precedente para as pessoas hoje ficarem em casa, mesmo sem ter um atestado médico em mãos, né? Não é garantido, Uhum. mas recomendação do Ministério da Saúde, do Ministério Público, que então você tá aí na sua casa, você está eventualmente ainda indo trabalhar pelo seu tipo de trabalho, começou a ter sintomas de tosse, de febre, sintomas gripais, fique em casa, vai ser um isolamento de 14 dias, que é a segurança que a gente tem hoje do período de transmissão é de 2 semanas, mesmo sem a gente ter certeza, porque infelizmente a gente não faz o teste para todo mundo, só para quem está grave e vai internar. Agora, você me perguntou sobre quando ir ao hospital, né? Isso. Existem alguns textos, né, da Sociedade de Infectos, chegaram a falar isso em algum momento, que quando você tiver uma febre persistente, talvez valha a pena, porque pode ser influenza, e você vai receber o tratamento para influenza, que tem uma medicação para isso. Isso não é muito enfatizado, tá? Mas já vi isso escrito em algum lugar. Mas o mais importante é falta de ar. E um detalhe, a falta de ar, às vezes, ela vai ser difícil de perceber. Então, às vezes, a gente tem que prestar atenção na pessoa que mora com a gente. Então, é a respiração que ficou rápida. Então, é normal a gente respirar aí mais ou menos 15 vezes por minuto. Então, a pessoa está respirando mais que 24 vezes por minuto. Você conta um minuto inteiro, a pessoa está respirando mais do que 24 vezes. Tem gente que chega a respirar 40, 50 vezes por minuto. Tem alguma coisa errada. Às vezes só surge assim a doença. Ou a pessoa está ofegante, levantei para ir até a cozinha e me senti ofegante. Ou aquela falta de ar descarada mesmo, que você vê afundando aqui o pescoço, o nariz da pessoa fecha quando ela respira, né? Você vê que a pessoa está fazendo um esforço para respirar mesmo. Esses são os O- motivos para correr para o hospital, unidade básica, o serviço de saúde de referência da onde você mora. Ok. A gente já sabe que um dos fatores para combater, para melhor combater essa questão do isolamento, né, e ficar em casa, né, o hashtag fique em casa, mas queria falar aqui sobre o uso de máscara. O uso de Isso. máscara, ele pode mesmo impedir o contágio de alguém saudável em caso de contato com um infectado? Ou esse distanciamento ele é realmente eficaz, mas é necessário o uso da máscara, né? Então vamos colocar como a medida mais eficaz isolamento. Agora, o isolamento é impossível o tempo todo, né? A não ser que a gente entre num lockdown mesmo, que a gente só vai sair
para necessidade extrema. No momento, a gente não está vivendo isso em nenhuma região do país. E até vocês estão vivendo uma flexibilização aí, né, na cidade de vocês, né? Porque vocês estão numa zona laranja, uma zona que não é das piores aí do estado de vocês. E então a gente sabe que o isolamento é mais importante. Depois disso, é a lavagem de mãos e o uso da máscara. Aí o que eu gosto de salientar? Eu sempre fui a favor do uso das máscaras, eu acho que é uma coisa super válida, porque você vai reduzir, tanto se você tiver infectado e às vezes nem sabe, a chance de você contaminar. Tossi aqui, contaminei o ambiente, contaminei a mesinha, alguém vai mexer nessa mesinha, vai usar o computador depois de mim, tanto quanto a chance de você entrar, você estar perto de e você pegar, né? Agora, o grande problema, que eu acho que isso é o mais importante, eu vejo dois problemas no uso da máscara. Legal que tem guia do Ministério de como fazer, então acho que isso ok, as pessoas estão fazendo com camada tripla, colocando filtrinho dentro, legal, pesquisem, tem orientação de como fazer uma máscara boa, quanto a isso ok. Dois problemas. As pessoas se sentem tão protegidas com a máscara que elas não fazem mais nada. Então, eu estou de máscara, eu posso ir no mercado todo dia, eu posso ir no parque, eu posso ir na vizinha, eu posso juntar as crianças para brincar. Não, gente, não pode nada disso. Porque a máscara é só mais uma proteção. E exatamente por quê? Porque quando a gente usa a máscara de forma errada, ela pode se voltar contra a gente, ela pode ser um fator da gente se contaminar. Então, é aquela coisa, tem que criar o hábito de não botar a mão no rosto. Tem que criar o hábito, não pode mexer na máscara o tempo todo, não pode mexer na parte da frente. Se mexer nessa parte, isso aqui é proibida, é a parte suja. Se mexeu aqui, vai ter que higienizar a mão depois. Então a gente tem que criar esse hábito. Botou e vai voltar para casa, eu chego na minha casa, eu tirei a máscara de pano, eu vou ter um potinho na minha área de serviço separada para isso. Lá eu vou colocar água e sabão, pode ser uma solução de água e água sanitária também, e vai deixar lá por pelo menos 20 minutos. Depois vai esfregar, enxaguar e colocar para secar. Mas isso que é mais importante, não é uma máscara que a gente pode ficar brincando com ela. Eu já vi criança, você passa nas casas, você vê criança brincando com a máscara, pessoal botando para cima, para baixo, isso que é o mais importante. Usem, mas ela é mais uma medida de proteção, não é só isso, e tem que ser usada da maneira correta. Essa questão da higienização das mãos, que o pessoal fala muito no álcool gel, né? E é o correto, mas uma boa lavagem das mãos com água e sabão ou sabonete é bem eficaz também, segundo a gente tem ouvido falar. Isso, na verdade, tendo acesso à água e sabão é melhor até que o álcool gel, tá? Até porque isso a gente já vem de antes, o álcool gel, quando você tem sujeira na mão, ele não está indicado, né? Então, sempre que você tem um suorzinho, uma sujeira, né? Aí o ideal é você lavar mesmo. Então, assim, tem uma pia próximo, lava com água e sabão, não tem os álcool gel. Aí uma coisa que me ocorreu agora é em casa, principalmente quem cozinha, cuidado com o álcool gel. Tem muitos vídeos, tem vídeo até acho que da Polícia Federal, se não me engano, de alguma entidade assim, mostrando que o álcool gel ele pega fogo e não é visível. Então é muito perigoso, né? E assim, a mão está protegida quando secou. Às vezes você tem que ficar, dependendo do álcool que você passa, você tem que ficar um tempão lá limpando a mão, né? Esfregando a mão até ele sumir. Tá protegida a hora que o álcool secar. E não, muito cuidado quem cozinha na hora de passar o álcool gel e com a mão meio molhada ainda e mexer no fogo. Você pode ter uma queimadura grave, tá? Então, em casa, quem está cozinhando tem pia perto. Melhor pia com água e sabão. Ok. Ana, com o relaxamento das medidas agora, a volta do comércio, aqui, por exemplo, amanhã, alguns estabelecimentos já vão poder voltar ao normal com os cuidados, né, que precisa ter. Mas o que é importante para fazer, o que é importante fazer o pessoal que vai precisar voltar ao trabalho para se manter de certa forma seguro, vamos dizer assim, entre aspas, né? Se não tiver como ficar em casa. A gente, então, no momento que a gente não tem mais o isolamento como ferramenta, então vai sobrar o restante. Então, assim, cuidado na aglomeração, o que eu vejo muito é na hora de pegar e sair do serviço. O local onde
onde bate o dedo, onde assina o ponto, onde você se encontra com o pessoal, é um local de muita aglomeração. E muitas vezes, até em local onde você troca a máscara, é um local onde às vezes a pessoa chega sem máscara, né? Porque jogou fora a máscara, no caso de hospital e tal. Então, esse é um momento que a gente tem que ter cuidado. Então, na hora que, nos pontos que se aglomera. Então, a hora de saída, em lugar que tem horário certo, é um ponto de aglomeração. Então, é lembrar disso, gente. Não é porque a gente está no ambiente de trabalho que a gente vai poder voltar aos teus hábitos de antes. Ainda tem que ter o hábito de distanciar. Não é para ficar pegando nas pessoas, não é para ficar abraçando. Na medida do possível, higienizar a sua bancada de trabalho, o seu local, manter o distanciamento. Enquanto você está pegando no ambiente, você tem que pensar que está tudo contaminado. Então, o seu rosto é um santuário. Você não vai pôr a mão no seu rosto se você está pegando em tudo. Eu estou lá no meu consultório atendendo, eu estou mexendo no teclado. Eu limpei antes, mas tudo bem. Eu estou mexendo no teclado, eu estou mexendo no mouse. Eu pego o prontuário que alguém pegou, eu pego o exame que o paciente me deu. Eu não posso mexer no meu rosto nessa hora. Eu só vou mexer a hora que eu higienizar minha mão e depois de mexer eu vou higienizar de novo. Então, são esses cuidados aí que a gente tem que ter. Sabe que a gente adotou aqui em casa e percebemos que no nosso condomínio aqui, vários vizinhos também estão fazendo assim. É aquela máxima da casa da vovó, assim, né? Deixar os calçados do lado de fora, né? E depois de algum tempo que eles já ficaram na rua, pega o calçado, traz e faz toda a higiene, né? E lava e tudo. Isso é importante, isso ajuda, ou o vírus ainda permanece se tiver ali por mais tempo? Isso aí é uma coisa que eu fico muito curiosa de no futuro como que a gente vai ver que a gente exagerou demais ou se era realmente necessário. Até agora o que a gente sabe é que o vírus fica em superfícies, ele fica até vários dias, dependendo da superfície, e varia muito, tá? Não dá para ter uma precisão. Então, no papelão fica mais tempo do que no metal, mas tudo isso depende do quanto de vírus foi jogado naquela superfície. Então, eu peguei uma caixa, eu dei uma tossidinha, eu tô com Covid. Ficou Covid lá naquela superfície. Tudo depende do quanto de Covid foi nessa tossida, do quanto que esse material depois vai ficar num ambiente ventilado ou não. Já correu pela internet, até de hospitais mesmo, orientações de você tirar a sua roupa, deixar não sei quantas horas ventilando, que ela já estaria limpa, né? A gente não tem como precisar isso, tá? Então, o que eu oriento que está de acordo com a orientação de várias entidades de saúde? Realmente, a gente tem que considerar, porque na nossa casa, a gente vai coçar o olho, a gente vai pôr a mão na boca, a gente vai deitar no travesseiro e encostar em tudo, a gente vai. Nossa casa tem que ser uma zona segura na medida do possível. Então, considere da porta da sua casa para fora contaminado. Da porta para dentro, você vai tentar deixar o mais limpo possível. Então, o sapato, você não vai entrar. Tem gente que tem colocado um desinfetante no capacho, né? Ou num paninho e desinfetado. É uma opção também, né? Mas aí você teria que desinfetar todo o sapato, dependendo do produto que você usa, você vai estragar o seu sapato. Eu vou dizer o que eu faço, né? Eu não tenho um espaço grande, né? Moro num apartamento. Então, tudo que vem da rua, a gente está usando as mesmas roupas sempre até lavar, né? Para não lavar toda vez a roupa, né? E a gente tem um cantinho onde a gente põe numa sacola de papelão e, na medida do possível, a gente. Papelão, né? Sacolas mesmo de loja, né? E a gente separa essa parte da rua. Quando a gente volta da rua, o que a gente traz da rua, a gente higieniza com um sprayzinho de álcool. Põe o álcool líquido num sprayzinho ou num paninho e a gente passa as compras da rua, o celular. Eu parei de usar minha carteira para não ficar tacando álcool na carteira toda hora, né? Só o que precisa mesmo. E para que a gente possa ir, voltou da rua, na medida do possível, tome banho, lave o cabelo. Mas assim, é preciso fazer isso toda vez? Gente, a gente não tem como decidir isso. Poxa, desci só, fui pegar um negocinho e voltei, quase não encostei em nada, não encontrei ninguém. Poxa, você pode só trocar a roupa e lavar a mão. Poxa, fiquei o dia inteiro, trabalhei o dia inteiro. Volta e toma um banho completo, lava tudo que tem que lavar. Eu lavo até o prendedor de cabelo, mas aí fica da opção de cada um. Ok. Ana, eu sei que a gente não tem como prever assim o fim da pandemia, né? Porque é um vírus e se alastra, mas
Queria te perguntar se os órgãos de saúde estão trabalhando com algum tipo de prazo ou que eles acreditam que vai chegar perto do fim isso. A gente ouve muita coisa, tem muita publicação, mas a gente não tem também certeza de nada, tá? Existem alguns que estão dizendo que a gente já está vivendo o pico da doença aqui no Brasil, mas a maioria dos modelos matemáticos, do que se baseia conforme o quanto que a transmissão tá, o quanto uma pessoa está transmitindo para quantas outras aqui no Brasil, a velocidade, o nível de isolamento, tudo isso entra na conta, né? Eu não entendo de estatística profundamente, mas a gente sabe que eles usam essas variáveis. Então, as previsões é de que a gente ainda vai ter um aumento do número de casos, a gente ainda está na fase de aceleração, a gente ainda vai chegar no pico. Quanto tempo isso vai durar é a pergunta de US$ 1 bilhão, né? Nem de 1 milhão, né? É a pergunta que quem souber, olha, a gente não sabe. Com tudo que eu tenho lido, com tudo que eu tenho ouvido, com todo esse conhecimento acumulado, eu imagino que a gente ainda vai por meses de batalha. A grande pergunta é, a hora que cessa o isolamento, como que a gente se comporta? Depende muito da população, a gente não vai poder parar tudo de uma vez e voltar à vida como era antes, sair abraçando todo mundo, indo no shopping, fazendo tudo como a gente fazia antes. A gente vai ter que ter uma readaptação. E talvez a gente vai ter que ter costumes que vão ter que entrar para o nosso hábito de vida. E eu acho que isso é bem Uhum. interessante. Eu acho que a nossa população nunca teve educação em relação a isso, né? Tô com febre, não vou no aniversário, né? A gente sabe, tá com febre, vai pro aniversário, abraça todo mundo, beija, ai, tô gripado, e abraça. A gente vai ter que ter uma mudança de comportamento. Então, assim, tudo depende de quando vai chegar a vacina e a perspectiva é que não vai ser em breve. Depende também muito de se vai surgir alguma medicação que de fato controle a doença. A gente também não tem como dizer que isso vai acontecer. Eu imagino que 2020 é um ano que a gente ainda vai ter muita luta, muita restrição. Vamos ver. Não tem como a gente precisar, mas ainda são meses que a gente vai ter de dificuldades aí e de luta mesmo. Sim. Hoje eu estava acompanhando uma reportagem que falava sobre as emergências para outros tipos de casos, né, que não Covid-19, elas estão praticamente vazias, né, que o pessoal não tem procurado muito as emergências, mas existe alguma dica ou algum cuidado que se deva ter quem precisar procurar um hospital, um atendimento de urgência, que não seja por coronavírus, mas que para evitar algum risco de alguma coisa? Pois é, a gente sabe que muito reduziu das causas externas, né? Então, dos acidentes, isso reduziu bastante porque reduziu circulação, né? Reduziu os eventos que propiciavam isso. Agora, as pessoas continuam infartando, continuam tendo AVC, continuam tendo embolia pulmonar. Então, é um momento bem delicado para isso. E a gente vê, às vezes, que os doentes, eles estão chegando na última hora, né? Na hora que eles não aguentam mais, eles chegam. Isso é um ônus dessa situação que a gente está vivendo. Os pacientes, eles estão segurando o máximo em casa. Eu mesma atendi uma senhora que, num contexto de não urgência, era uma consulta ambulatorial, ela tinha tido uma suspeita de embolia e ela não quis permanecer no hospital por suspeita de Covid. Eu imagino que deve ter sido também uma decisão difícil para quem estava tratando essa paciente. Mas é preocupante. E aí, realmente, uma pessoa, as doenças continuam acontecendo, aquelas doenças que não dependem desses fatores sociais que mudaram, né? Então, a orientação na medida do possível, tente acessar alguém que possa te orientar. Então, se você tem uma UBS perto de casa, se você tem algum amigo médico, algum conhecido, alguém que possa te dar uma orientação, um médico que já te acompanha, que muita gente está se dispondo, está fazendo telemedicina, faz videochamada. Na medida do possível, tente ver se você precisa mesmo ir para um hospital. Agora, se precisa, precisa. Todos os hospitais, alguns hospitais estão ficando só para Covid, alguns estão ficando para outras coisas, mas sempre vai ter quem atenda as outras urgências e não tem o que fazer, tem que ir mesmo. Ok. Ana, a gente está chegando no final aqui, mas antes da gente encerrar, eu queria que tu pudesse deixar uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando, algo que tu acha importante, talvez que não foi falado aqui,
e queria que tu ficasse à vontade aí nesse final para trazer alguma mensagem para o pessoal aí. Bom, gente, eu estou falando agora com uma comunidade cristã, né? Eu estive numa live agora há pouco, eu estava falando para o público geral, agora eu estou falando para as pessoas que têm a mesma fé que eu, né? Nós somos crentes em Cristo Jesus, nós cremos num Deus maior, e nós sabemos que, primeira coisa, nossas vidas estão nas mãos dele, né? Então Amém. isso tem que trazer uma paz no nosso coração, né? A gente tem que ter essa certeza quase racional, né? De que nossas vidas estão nas mãos deles. Eu já passei pelo meu momento de pensar, será que eu vou morrer dessa doença? Eu vou estar exposta, mais exposta. Todo mundo vai ter esse momento de pensar e é o momento da gente saber que nada vai nos acontecer sem a permissão do Senhor. Então, acho que essa é a primeira mensagem que eu quero deixar. A segunda é que nós precisamos mesmo encarar com seriedade, realmente ouvir o que a ciência está falando e fazer a nossa parte. Então, a gente tem a responsabilidade social, né? Quando a gente não está fazendo só para a gente, né? O que eu deixo de fazer para mim, eu estou deixando de fazer para todos e vice-versa. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade social e fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Então, se você pode auxiliar financeiramente, se você pode auxiliar prestando apoio, fornecendo alguma coisa, ficando em casa, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. E um pouco eu vou repetir o que eu falei na live anterior que eu estava. A gente sabe que existe um impacto social muito forte da questão do isolamento. A gente sabe que muita gente está passando necessidade. A gente, como igreja, também tem que estar atento a isso, né? A gente sabe que tem pessoas que têm mais condição, que vão agora poder ajudar essas pessoas que estão em condição mais desfavorável. Mas a gente não pode usar isso para descredibilizar a necessidade do isolamento. A gente tem o isolamento como a ferramenta principal para conter essa doença. Então, a gente tem. E é isso, eu espero que a gente possa seguir nisso e fazer a nossa parte mesmo, que o Senhor estará nos guardando, e nós sabemos que o que tiver que acontecer também conosco, nós estaremos firmes, nós temos nosso lugar garantido, né? E vamos Amém. como sociedade. Amém. Obrigado, Ana. Obrigado pela tua presença aqui com a gente no Palavras de Cuidado e Saúde. Muito bom a gente poder tirar algumas dúvidas. A gente recebe muita informação de fora, né? E às vezes não. Acho muito importante assim a gente falar com alguém que está atuando realmente, né? E que tem o conhecimento assim, né? Daquilo que está acontecendo. Então, queria te agradecer pela tua presença aí com a gente. Muito obrigado por se dispor a estar aqui com a gente nessa segunda-feira. E antes da gente encerrar, só queria lembrar para o pessoal que nos acompanha a nossa programação semanal. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente tem um bate-papo com a nossa missionária lá na Bolívia, falando com o pastor Gerson como tem sido esse tempo por lá. Quarta-feira nós temos o encontro da família Betel, às 20 horas pelo Zoom. Quinta-feira temos oração e intercessão. Na sexta-feira, os grupos pequenos e casais, também pelo Zoom. E sábado, o culto jovem. Tudo virtual, tudo pelo Zoom. Estamos com a igreja online nesse tempo, né? E no domingo, às 10, a nossa escola bíblica. Pelo Zoom também, às 19 horas, o nosso culto com transmissão ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. Falando nisso, não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós estamos buscando aí as 1000 inscrições para que a gente possa continuar fazendo as transmissões ao vivo. Então, te inscreve lá, chama os amigos, faz propaganda lá, é Betel Poa, lá no YouTube. Na próxima segunda-feira, a gente vai estar aqui novamente, então quero agradecer mais uma vez a Ana Paula por participar com a gente. Muito obrigado, Deus abençoe a ti e a tua família, viu? Amém, eu que agradeço a oportunidade, foi super legal e estamos aí à disposição. Muito obrigado. Na próxima segunda-feira, então, nós estaremos aqui de novo com o programa Palavras de Cuidado e Saúde. Uma boa semana a todos e que Deus abençoe.